entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração. Tudo pertence ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber tudo de nós, de receber tudo que somos, tudo que o Senhor nos fez para ser, Pai. Nós te louvamos por esse tempo, nós te agradecemos pela tua unção que já está pairando sobre a nossa vida nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito, que é aquele que intercede por nós, é aquele que habita em nós, é aquele que faz a obra em nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Muito boa noite. Pessoal do louvor, vocês são 10. Dá vontade de levar para casa, né? Glória a Deus. Que bênção, amados. Deus seja louvado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou beber dessa caneca para fazer ela minha, que eu vou levar ela para casa. Amém? Então, estou com muita alegria, né, de estar aqui. Eu queria agradecer novamente ao pastor Gustavo, à pastora Shirley, pastor Douglas, pastora Juliana e toda a equipe, né? Não dá nem para falar todo mundo de nome, pelo carinho, pela hospitalidade. Eu sou sempre muito bem tratada quando eu estou aqui nessa cidade, e isso é um refrigério para mim, né? Então eu sei que eu venho para dar, mas eu acabo também recebendo bastante. E nós estamos aqui desde ontem, né, à noite. Quem está vindo pela primeira vez, né, no sentido de ter vindo para, não participou de ontem nem hoje de manhã, você que veio, está vindo para a igreja esse final de semana pela primeira vez. Ok, algumas pessoas, então a grande maioria esteve conosco, né, ou esteve ontem ou esteve hoje pela manhã. Que bom, glória a Deus. Eu estou bastante feliz pelo que nós já cumprimos pelo Espírito, né, pela missão que me foi dada nesse final de semana de ousar mover nessa atmosfera de oração e cumprir várias coisas no reino do Espírito juntamente com vocês. Eu quero te dizer, vocês são uma igreja diferenciada, amém? É muito fácil pregar para você, você flui juntamente com o ministro e isso não tem preço. Amém? Eu viajo bastante, né? Eu tenho a honra de pregar em muitas igrejas, tanto dentro do Brasil como também fora. E eu vou te falar, tem lugares que você tem que tirar leite de pedra. Amém? Mas esse não é esse lugar. Esse lugar já está fluindo, é como um oásis aqui, é algo maravilhoso, né, de se fazer. É sempre um deleite estar aqui. Então, pastor, obrigada, né, pastora Shirley também, pelo trabalho que vocês fazem, porque essa facilidade que os ministros têm de vir e ministrar e receber, a gente percebe que o seu povo é um povo maduro. Isso é parte de um trabalho que é feito, um trabalho de formiguinha, não é, que é feito nos bastidores, no dia a dia, semana após semana. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo dom que você é para o corpo de Cristo. E eu sei que esse aqui é só uma pequena parte daquilo que Deus ainda vai fazer, né, de pessoas que vão chegar nesse lugar para se juntarem ao grande exército de Deus. Amém? Aleluia. Então, sem mais demora, eu acho que tem um fiozinho aqui da minha máscara. Esse negócio de máscara é bem complicado, porque você chega aqui, está toda borrada, né, mas eu não andei fazendo nada de errado. Amém? É uma onda isso, né? Mas glória a Deus. Aleluia. Então, eu acho que saiu. Então, vamos lá, vamos para a palavra, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Aleluia. Versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Sabe, nós estamos falando de oração, queridos, e Jesus é o nosso melhor exemplo. Amém? Ele é o nosso melhor exemplo de um homem de oração, o melhor exemplo que nós podemos ter, na verdade, não só na área da oração, mas em todos os aspectos, não é? E nós vamos ver que toda decisão que Jesus tomava era resultado de tempo gasto em oração. Amém? Toda decisão que Jesus tomava. Na verdade, nós vamos ver que tudo que ele fazia
tudo que ele falava era resultado da vida dele de oração. Amém? Olha só o que diz em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Aleluia. Diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Amém? Então Jesus, ele levanta bem cedo, ele vai para esse lugar, não é, de oração, esse lugar deserto, ele está ali orando. Amém? Olha só o que diz Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 46. Marcos 6, 46, por favor. Marcos 6, 46 diz assim, olha, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Foi ao monte para orar. Lucas, abra também comigo em Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Amém? Então nós vemos que Jesus, ele gastava tempo em oração. Não é? Aqui a Bíblia diz que ele sobe ao monte, ele passa a noite ali orando. E se você vê o contexto do que aconteceu anteriormente, você vai ver que Jesus, ele tinha ensinado, ele tinha pregado, não é? Ele tinha ministrado para as pessoas. E sabe, quando você prega, quando você ministra, né? Se você é uma pessoa que já faz, não é? Já é um ministro, ou já tem essa prática, você sabe que ministrar cansa. Amém? O irmão Reagan costumava dizer que 1 hora pregando debaixo da inspiração do Espírito Santo era comparável a 8 horas de trabalho. Então, nós sabemos, não é, que Jesus aqui, nesse contexto, ele tinha acabado de ensinar, ele tinha acabado de ministrar cura para as pessoas, mas ele se reserva, ele vai ao monte e ali ele ora, e a Bíblia diz que ele passa a noite toda em oração a Deus. Então nós não estamos falando de um homem que era preguiçoso para orar. Jesus, ele não deixava a sua carne, não é, as limitações naturais que ele tinha, porque ele andou aqui na terra como homem, amém, amados? Homem ungido pelo Espírito Santo. E mesmo nas limitações que Jesus tinha na sua carne, de cansaço, por exemplo, mas Sheila, Jesus cansou? Sim. A Bíblia diz que ele estava deitado no barco, o barco estava quase se afundando e ele estava dormindo. Pense num sono pesado. Amém? De um homem que provavelmente estava bastante cansado e por isso não acordou com a agitação do mar. Então nós vemos que Jesus, ele passa a noite toda em oração a Deus e no versículo 13 diz assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí no versículo 14 vai citar o nome, né, os nomes desses 12. Agora veja, queridos, que Jesus, ele escolhe esses 12 quando? Depois que ele passa a noite toda orando. Lá em João, no capítulo 17, se você quiser abrir, você pode, mas eu vou só citar. João, capítulo 17, versículo 9, não é? Jesus, quando está ali intercedendo no jardim do Getsêmani, ele diz: olha, Pai, eu oro por aqueles que Tu me deste. Eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são Teus. Ou seja, estava falando a respeito dos discípulos. Quantos estão entendendo isso? Então, quando Jesus desce aqui em Lucas, no capítulo 6, e ele então vai chamar para si discípulos, não era Jesus chamando a partir dele mesmo, não era Jesus tendo a própria ideia dele do que é que seria montar 12 apóstolos, mas ele faz isso direcionado por causa daquilo que ele recebeu em oração. Quantos estão entendendo? Amém? Então, Jesus também em João 17:10, ele fala assim: olha, todas as minhas coisas são tuas.
e as tuas coisas são minhas. Falando com Deus. Queridos, nós precisamos desenvolver maturidade, nós precisamos desenvolver, não é, profundidade em oração a tal ponto de nós falarmos como Jesus falou. Todas as minhas coisas, Pai, são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. E nisso eu sou glorificado, e nisso eu sou exaltado. Então, queridos, o que nós percebemos é que quando Jesus ele desce daquela noite todinha orando, e ele começa a chamar um, e ele começa a chamar outro para ser seus apóstolos, ele não fez isso da sua cabeça. Na verdade, Jesus ele não escolheu nenhum deles que fosse do ambiente de trabalho dele. Amém? Naturalmente falando, Jesus como um carpinteiro, era natural que ele procurasse carpinteiros para segui-lo, para fazer, não é, parte desta comitiva que ele estava formando. Mas veja, Jesus escolhe pessoas que estão fora do contexto de vida dele. Pessoas que estão fora, não é, do meio de vida dele. E por que é que ele fez isso, querido? Porque ele não andava guiado pelo que via. Ele não andava guiado pelo que sentia, ele não andava guiado pelo que é lógico fazer, pelo que é óbvio fazer, ele recebeu de Deus. Aleluia, amém. E como instrução que ele recebeu da parte de Deus, ele operava. Quer ver? Vou te mostrar mais. Abra comigo, por favor, lá em João capítulo 5. Aleluia, João capítulo 5. Glória a Deus, versículo 19. João capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então veja, Jesus está dizendo: ei, eu não posso fazer nada, não posso fazer coisa alguma de mim mesmo, mas tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Agora, como é que Jesus via o Pai fazendo? Em oração. Amém, queridos? Era em oração que ele recebia direções, que ele recebia instruções da parte de Deus do que fazer, como fazer. Amém? Nós muitas vezes temos a ordem invertida, nós fazemos a nossa própria vida e pedimos a Deus para abençoar. E depois a gente não sabe por que o negócio não deu certo. Por que aquela decisão de mudar de cidade não deu certo. Por que aquela decisão de mudar de igreja não deu certo. Porque você não faz e pede Deus ou manda Deus, não é, abençoar. Porque Deus não é o seu patrão, querido. Aliás, você não é patrão de Deus. Amém? Deus não é o seu servo, em que você faz o que quer e manda Deus abençoar. Tem gente que casa com quem quer, depois que está casado diz: Deus, agora abençoe. Mas agora você já está com a bucha, como diz o pastor Raimundo. Amém? Então, entenda, a ordem é: você se submete a Deus. Você faz igualmente o que vê Deus fazendo. Aleluia. Amém? Eu me lembro o irmão Reiga, muitas vezes ele ministrando, e ele falava: olha, eu me vi fazendo isso. E como é que ele se viu fazendo isso? Em oração. Amém? Ontem mesmo eu falei sobre isso. Eu estava orando no quarto, no hotel, à tarde, e eu me vi fazendo algo à noite. O que é isso? Deus mostrando o que fazer. Aleluia. Amém? E como ministra, eu só estou te dando aqui uma dica, quando eu estou me preparando para ministrar, é uma oração que eu faço: Pai, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. Porque veja, Jesus ele disse: olha, o filho não pode fazer nada
né, de si mesmo, se não vir o Pai fazer. Ou seja, Jesus só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Quando Jesus estava sentado ali, não é, desenhando na areia, e chega aqueles homens para condenar aquela mulher que foi pega em adúltera, você pode se perguntar, por que Jesus estava ali sentado? Porque ele viu o Pai fazendo aquilo. Por que Jesus liberou aquela mulher daquela condenação? Porque ele viu o Pai fazendo aquilo. A Bíblia diz em Hebreus 1 que Jesus ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele se movia como o Pai se movia. E sabe, querido, nós somos a igreja do Senhor e Deus quer que você se mova nesta terra como o Pai se move. Aleluia, existem coisas que você precisa fazer, existem lugares que você precisa ir, e você não pode fazer na sua força, você não pode fazer no seu intelecto, vai ter que ser pelo Espírito. Aleluia, e como é que você vai ter revelação do que falar e do que fazer quando você chegar nesses lugares? Pelo Espírito. Amém? Em oração você vai receber da revelação de Deus do que fazer. Amém? Olha só o que diz João 14. João 14, 10. Aleluia. João 14, 10, ele diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então veja, nós vimos em João 5,19 Jesus dizendo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E nós estamos vendo agora em João, no capítulo 14, Jesus dizendo, eu só falo as palavras que eu ouço o Pai falar. Aleluia. Como é que Jesus entendia ou pegava essa revelação? Como é que ele sabia o que é que o Pai fazia e o que é que o Pai falava? Momentos de oração. Agora, queridos, não é momento você se desliga e liga. É uma vida de oração. Amém? É de você estar conectado com Deus, porque você é espírito. O Espírito de Deus habita dentro de você, e é Ele que te governa, querido. É o Espírito Santo que te instrui, é Ele que te direciona. E sabe, se nós ouvíssemos mais ao Espírito Santo, nós não entraríamos em tantos problemas como nós entramos, nós não estaríamos em tantas situações constrangedoras, difíceis que nós nos encontramos, tudo porque não ouvimos ao Espírito Santo, mas ele foi enviado, queridos, para nos revelar a vontade do Pai. Então veja, Jesus ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Ele disse, eu só falo aquilo que eu vejo o Pai falar. Amém? Abra comigo lá em Hebreus, no capítulo 5. Aleluia. Hebreus capítulo 5, no versículo 7. Eu sei que é um versículo bem conhecido, talvez você já tenha já lido ele, ou talvez eu já tenha lido aqui em outros momentos para você. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, Jesus nos dias da sua carne, enquanto ele andava aqui na terra, ele oferecia forte clamor, lágrimas, orações, súplicas. Eu já expliquei, eu não sei se foi aqui, mas eu posso me repetir um pouco. Essa palavra grande aqui, forte clamor, significa barulhento, poderoso. Então Jesus não era daqueles que orava pensando, como eu falei ontem, assim preocupado com a sua reputação. Jesus, ele se entregava ao espírito de oração.
Nem toda oração que você faz, querida, precisa ser barulhenta. Nem toda. Amém? Mas vai haver momentos em que o barulho vai ter que fazer parte da sua oração. Aleluia, amém? Então ele oferecia essas orações, essas súplicas de uma forma forte, barulhenta, poderosa. E ele fazia isso a quem, queridos? A Deus, que podia livrá-lo da morte. Sabe, toda a situação de pecado que Jesus se encontrava, queridos, ele foi resgatado. E ele se manteve sem pecado, porque ele estava orando. Amém? Olha o que a Bíblia fala, que ele mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu, pelas coisas que ele sofreu. Mas ele nunca pecou, nunca errou. Então como é que ele pode ter aprendido a obediência pelas coisas que ele sofreu, se ele nunca pecou? A Bíblia diz, queridos, que ele foi aperfeiçoado. Amém? Na nossa mentalidade, a gente pensa, para eu ser aperfeiçoado, eu tenho que cair muito, eu tenho que errar bastante, eu tenho que bater bastante, né, com a cabeça na parede, para então eu acertar. Essa é a mentalidade do mundo. Mas quando você está no reino de Deus, existe um aperfeiçoamento que vem para a tua vida. E Jesus, ele foi aperfeiçoado pela oração. Aleluia. A vida de oração de Jesus aperfeiçoava ele de tal forma que ele se submetia e era obediente a Deus em todas as coisas. E por isso ele não pecou. Por isso ele andou aqui sem pecado. Por quê? Porque ele foi aperfeiçoado em oração. É impossível você viver uma vida de oração, queridos. Eu estou falando oração, amém? Eu estou falando, sabe, de entrega total em oração e viver uma vida pecaminosa. Amém? Então Jesus, a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por causa da vida de oração que ele tinha. Você não precisa bater a cabeça 3, 4 vezes no muro, querido, para então começar a entender como é que faz certo. Em oração, você já pode pegar tudo resolvido. Aleluia. Em oração, você já recebe. Amém? Como fazer, a instrução, o que evitar, o que não evitar, o que fazer, o que não fazer. Amém? Você não precisa cair 5, 7 vezes para então começar a fazer certo. Mantendo uma vida de oração, você vai ser aperfeiçoado. Aleluia. Você vai aprender a obediência em oração. Amém? Oh, aleluia. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 10. Por favor, Hebreus. Vamos voltar para lá. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Então veja, a Bíblia diz e nos convida para nós entrarmos no santuário com ousadia, e isso nós fazemos não baseado no nosso próprio mérito, não baseado na nossa própria habilidade, mas é pelo sangue de Jesus. O sangue foi derramado para que eu e você tivéssemos acesso direto a Deus. Amém, amados? Agora, veja o que diz o versículo 20, ele diz, pelo novo e vivo caminho. Então, se a Bíblia fala de um novo e vivo caminho, significa que havia um caminho antes. Mas ele se tornou velho e morto. Mas Jesus, na sua carne, ele transforma esse caminho novo e vivo. Aleluia. A Bíblia diz aqui, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Essa palavra consagrar aqui no original do grego é fazer de novo.
Então, havia um caminho que se chegava até Deus. No Velho Testamento, havia uma forma de você poder ter acesso a Deus. Era uma forma limitada, amém? Era uma forma que não era perfeita, mas havia esse caminho. Mas quando Jesus vem e ele derrama o seu sangue, a Bíblia diz que ele agora nos abre um caminho que é novo e é vivo. E olha só o que aconteceu, ele fez isso pelo véu, ou seja, pela sua carne. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, preste atenção nisso, ele abriu caminhos no reino do Espírito em oração. Aleluia. Quando Jesus ele foi para a cruz e se oferece, oferece o corpo dele, o sangue dele, como redenção, ele também, no reino do Espírito, Jesus pela sua carne, ele também abre agora um caminho que é novo e vivo. Aleluia. Querido, você não precisa ter uma vida de oração entediante. Amém? Deus preparou uma vida de aventura para você em oração. Aleluia. Esse caminho que Jesus preparou, que ele fez de novo. Havia um caminho, mas não era suficiente. Ele era limitado, ele era imperfeito. Mas quando Jesus veio, oh aleluia, ele abriu esse caminho no reino do Espírito. E a Bíblia diz que ele é um novo e vivo caminho. E sabe mais o que a Bíblia diz? Ele diz, olha, chegue com ousadia. Aleluia, chegue com ousadia. Sabe, querido, quando você entra na casa dos seus pais, você não fica cheio de dedos. Ah, eu posso sentar no sofá? Mãe, eu posso abrir a geladeira? Não, se você tem um relacionamento, não é, íntimo, um bom relacionamento com os seus pais. Amém, queridos? Você abre a geladeira, você senta no sofá e ela vai até dizer, menino, tira o pé desse sofá. Até hoje você coloca o pé no sofá da sua mãe. Que coisa. Por quê? Porque você se sente em casa. Amém? Você se sente em casa, você tem ousadia para entrar na casa dos seus pais. E é da mesma forma com o Senhor, querido. Ele está dizendo, olha, venha com ousadia. Entre no santuário com ousadia. Não ousadia em si mesmo, baseado no seu próprio mérito, porque não poderíamos, mas ousadia no sangue de Jesus. Ousadia por aquilo que o sangue de Cristo fez. Aleluia. E Jesus na sua carne, ele nos abriu um novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho, querido. Todo dia que você entra é novo, é vivo. Amém? Todo momento que você entra nesse caminho de oração, tem refrigério para a tua vida. Tem um bálsamo que te traz, sabe? Alívio, refrigério. É novo e vivo, querido. Não são vãs repetições. Aleluia, o que Jesus preparou para nós. Olha que interessante, ele disse, olha, eu vou preparar-vos lugar. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Que lugar é esse? A Bíblia fala, queridos, de moradas no reino do Espírito. Amém? Ele estava preparando o lugar para nós, ou seja, nos preparando acesso ao Pai, nos preparando esse novo e vivo caminho. Querido, você pode desfrutar de uma vida de oração, de novidade de vida. Amém? De empolgação, de diversão. Oração não deveria ser uma coisa entediante, agonizante para você. É uma alegria você ser colaborador do que Deus está fazendo nessa terra. É um privilégio você ser usado por Deus para anunciar na terra a vontade dele que está no céu. Amém. É um privilégio, querido, de Deus levantar você nesses dias como casa de oração. Porque aquilo que Deus vai fazer ao redor do globo, Ele não vai usar uma empresa, Ele não vai usar a Coca-Cola, Ele não vai usar o McDonald's e muito menos Burger King, pelo que a gente sabe. Amém. Ele vai usar a igreja dele.
Você que vai se mover com o Espírito Santo em oração. Aleluia. Amém. Então Jesus, ele foi aperfeiçoado. Por quê? Porque em oração ele recebia do Pai o que fazer. E ele só fazia o que via o Pai fazer. Ele só falava o que via o Pai falar. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus recebeu o Espírito sem medida. Por que Jesus recebeu o Espírito sem medida? Porque ele só fazia o que via o Pai fazer. Ele só falava o que ouvia o Pai falar. Deus quer confiar em você, querido. A ponto de transmitir coisas ao seu coração e você interpretar exatamente como Deus está falando. E na medida que você faz isso, maiores medidas do Espírito Santo vão sendo derramadas para a tua vida, querido. Aleluia. Deus quer confiar a você, sabe, situações de segurança nacional. Em oração. Amém. Sabe que existem elites, não é, que são chamadas para resolver, não é, grandes problemas governamentais? Amém? E você sabe que essas soluções que são dadas, queridos, ou essas coisas, essas estruturas que o governo tem, você acha que ele veio de onde? De Deus? Porque nenhuma autoridade foi constituída sem que tenha sido Deus que constituiu. Amém. E Deus quer contar com você como esse agente. Amém? Que vai se apresentar. Aleluia. Para resolver questões de segurança nacional. Amém? De Deus poder compartilhar com você coisas que pessoas naturais, normais, terrenas não podem ouvir. Deus está elevando a igreja para um nível, queridos, onde Ele vai compartilhar coisas com você, coisas sérias da nação. Coisas de segurança nacional. E você vai ter estrutura para saber como lidar com essas informações. E você vai ter estrutura para saber lidar com elas no reino do Espírito. Amém? Para impedir, não é, armadilhas do diabo, estratégias do diabo. Queridos, a igreja tem que parar de só reagir a algo que o diabo faz. Amém? Nós temos que estar à frente dele nessas coisas. Muitas vezes nós estamos correndo atrás do prejuízo, quando na verdade Deus quer que você já esteja há anos de 2021. Aleluia. Quando nós vemos Jesus orando, amados, eu te mostrei João 17, ele orando por aqueles que Deus deu a ele. Ele disse, eles são teus, o Senhor me deu eles, mas eles pertencem a ti. E sabe que nessa mesma oração, nesse mesmo contexto ali em João, Jesus ele se vê orando por aqueles que um dia hão de crer no nome dele, querido. Você entende que Jesus não estava mais naquele ano que ele vivia. Jesus agora estava passando por séculos. Amém? Centenas de anos à frente. 500 anos depois que Jesus haveria de morrer. Ele estava orando por essas pessoas que iriam crer no nome dele. Amém? Passou um ano de 1000. E Jesus, essa oração de Jesus ecoando, através dos anos, das eras. Você entende que aquela oração que Jesus fez em João 17 alcançou a tua vida em 2021? Aleluia! Sabe, a forma mais básica, vamos dizer assim, a forma mais baixa de oração é a oração da petição. É aquela oração que você faz para você mesmo. Deus me dá um carro, me dá uma igreja, me dá uma casa, né? Me dá isso, me dá aquilo, me dá um marido, né? As únicas aí, quem está crendo por marido, né? Me dá isso, me dá aquilo. E nada de errado, queridos, com relação a você pedir a Deus. É Ele mesmo que você tem que pedir. Mas esta é a forma mais básica, mais baixa de oração, querido. Deus quer a nossa entrega de tal forma que nós não vamos, sabe, quando nós chegarmos diante de Deus para orar, a nossa necessidade,
Amém? As nossas emoções, elas vão estar guardadas de lado e nós nos apresentamos. Senhor, o que é que o Senhor quer para hoje? Aleluia! Olha o que diz Apocalipse, capítulo 5. Aleluia! Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa poderosa. Você pensa que a sua oração está sendo lançada ao vento, não passa do teto. Mas para Deus a sua oração é tão importante que Ele coleciona todas elas em salvas de ouro. Meu Deus do céu, você está aqui? O diabo quer dizer para você, não está dando certo, Deus não está te ouvindo, as coisas não vão acontecer. Deus, Ele preza tanto a sua oração, querido. Ele preza tanto a sua comunhão com Deus, que Ele reserva e Ele guarda essas orações. Aleluia, em salvas de ouro. E elas são como incenso que sobe diante de Deus. Olha o que diz o próximo versículo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja bem, as orações que estão mantidas em salvas de ouro diante de Deus, não são aquelas que você pediu um carro. Nada de errado em pedir um carro. As orações que estão guardadas, em salvas de ouro, de uma forma tão especial por Deus, não são aquelas que você pediu uma promoção no trabalho, ou uma casa nova. Mas veja que aqui eles exaltam a Deus pelo fato de almas serem alcançadas. Eles cantavam um cântico novo e eles diziam: digno é o Cordeiro. Aleluia, aleluia. Veja, queridos, que são almas que são preciosas para Deus. Ele diz: digno é o Cordeiro de abrir os seus selos, de abrir o livro. Ele diz: porque foi morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Amém? Então existem orações, queridos, que vão perdurar, que você vai passar e a sua oração vai permanecer. Quais são essas? Aquela que quando eu peço um carro, quando eu peço uma casa nova, não me leve a mal, é lícito você orar, crer, pedir, não é? Crer por essas coisas, queridos. Mas aquelas coisas que vão perdurar, depois que você sair, depois que você passar por esta terra, são vidas, são almas. Amém? A Bíblia diz que o precioso fruto da terra, fala sobre isso em Tiago. O Senhor está aguardando o precioso fruto da terra. E que fruto é esse? Homens, mulheres, jovens, crianças. Amém? Nós estamos aqui, queridos. O nosso propósito nesta terra é alcançar pessoas. O propósito dessa igreja, querido, não é para você ter um clubezinho fechado de amigos, que está tudo bem, você vem para o culto, você tem agora todo chique, né? Tem um app, meu Deus do céu, que coisa, hein? Uau, vocês são outro nível mesmo. Amém? Um app, olha que coisa maravilhosa, que ferramenta gloriosa. E sabe, tudo isso, querido, não é só para te deixar mais confortável. É em termos. Não é só para você dizer: olha que maravilha, estamos no clubezinho, não é fechado e daqui para o céu. Não, querido. Esse app tem que alcançar pessoas lá fora. Amém? A sua vida tem que alcançar pessoas lá fora.
Aleluia! Por quê? Porque são as orações que nós fazemos para homens de toda tribo, povo, língua e nação. São essas que permanecem diante de Deus nessas salvas de ouro. Quando Jesus estava orando lá em João, não é falando a respeito daqueles que ainda hão de crer no nome dele, querido. Essa oração, ela perdura enquanto a terra durar. Enquanto Jesus não voltar, essa oração de Jesus, ela ainda está fazendo efeito, ela ainda está se cumprindo, ela ainda está alcançando vidas. Amém? Se você está aqui nessa noite, alguém orou por você. Alguém gerou você em oração, querido. O louvor pode subir para mim, por favor? E já começar a tocar alguma coisa? Enquanto eu vou desenrolando aqui o que eu ainda preciso falar. Amém? Se você está aqui hoje, se você nasceu de novo, alguém gerou você. Alguém orou por você. Alguém gemeu para você nascer no reino do Espírito. Aleluia! Antes você não queria nem saber de crente. Antes você falava mal de crente, você não queria saber nada de crente, mas algo mudou. O seu entendimento foi aberto, as escamas caíram dos seus olhos. E o que é que foi isso? Resultado de alguém que orou por você. Oh, aleluia. Amém. E com certeza você sabe, se ninguém nessa terra orou, que é impossível, mas se ninguém tivesse orado, nós sabemos, Jesus orou por você. Aleluia. Amém. Então, nós não queremos ficar nos níveis de oração básicos e tão baixos. Não é que quando a nossa vida passar, essas coisas que nós oramos também passam. Mas nós queremos marcar gerações que estão por vir. Nós queremos gerar gerações que virão após nós. Aleluia, nós precisamos, queridos, quando estivermos orando, pensarmos daqui a 5 anos, pensarmos daqui a 10 anos. Entenda, você está vivendo 2021, mas no reino do Espírito em oração, você já está lidando com 2022, 23, 24, 25. Aleluia. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já contei isso para você, eu orava por nações, Inglaterra, Japão, continentes diferentes, orava pelos Estados Unidos, orava por nações aos 15 anos de idade, querido. Foi com 15 anos que eu fui pisar nessas nações? Não, demorou um tempo. Amém? Demorou um tempo. Não foi automático. Mas sabe, quando eu pisava naqueles lugares, eu pisava com a sensação, já tive aqui. Aleluia. Eu estou hoje andando naquilo que eu orei há 10 anos atrás. Aleluia. Eu estou hoje desfrutando daquilo que foi gerado em oração 5 anos atrás, 10 anos atrás. É assim que Deus quer que você, querido, comece a se mover. Não orando em reação a algo que o diabo fez. Não, mas orando com antecedência. Aleluia. E sabe, no reino do Espírito, a coisa mais gloriosa é essa. É que você não está limitado ao tempo. Você não está limitado ao lugar geográfico. Em oração, no reino do Espírito, você pode ir anos daqui. Resolver situações anos daqui. Aleluia. Receber instruções da parte de Deus. Aleluia. Olha que interessante o apóstolo Paulo. Nessa passagem que nós lemos toda vez que a gente toma a Santa Ceia. A gente lê a passagem de Paulo, que ele diz, olha, aquilo que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor. Que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu. E disse, tomai, comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Só um detalhe aí. Paulo não estava na Santa Ceia. Amém? Mas ele diz, olha, aquilo que eu ensinei, eu recebi
do Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, o nível de intimidade com o Espírito Santo em oração era tão grande que o Espírito Santo preencheu as lacunas em Paulo, de coisas que ele não andou aqui na terra com Jesus, nos dias do seu ministério terreno. Em 1 Coríntios 15 ele fala, olha, eu sou um como que nascido fora do tempo. Porque ele foi constituído apóstolo, mas ele foi o único que não andou com Jesus. Porque quando ele se converteu, Jesus já havia sido ressuscitado. Quantos lembram disso? Que foi Jesus que apareceu para ele naquela luz na rua para Damasco? Sabe, o Espírito Santo, querido, pode preencher lacunas para você, de coisas que você perdeu. De coisas que você não estava presente por causa de decisões que você tomou. Mas agora porque você está em Deus, aleluia, Ele compensa o tempo perdido. Aleluia. Então Ele diz, olha, o que eu estou te dando, eu recebi do Senhor. A revelação de que Jesus naquela noite tomou o pão, deu graças e repartiu e disse o que disse, depois pegou o cálice, deu graça e repartiu também. Essa revelação, queridos, não foi homem nenhum que deu para Paulo. Na verdade, ele fala isso em Gálatas. Ele diz, o evangelho que eu vos anunciei, não aprendi de homem algum, mas foi pela revelação. Foi pela revelação de Jesus Cristo. Oh, aleluia, querido, Deus quer elevar a sua vida de oração a tal ponto que você vai começar a fazer coisas e pessoas vão dizer, o que você fez? Você fez um curso especial? E você vai dizer, ei, eu peguei por revelação. Eu aprendi por revelação de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Em oração, querido, você pode receber habilidades, você pode receber capacidades que estão além do seu contra-cheque, que vão acima, estão acima da sua jurisdição, que vão além do seu QI natural. Por quê? Porque você só faz aquilo que você vê o Pai fazer. Você só fala aquilo que você ouve o Pai falar. Aleluia. Então nessa noite eu quero que você fique de pé comigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós somos cooperadores de Deus no Espírito. Aleluia. Nós só fazemos aquilo que o Pai faz. Nós só falamos aquilo que o Pai fala. Aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós falamos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só ler para você um último versículo, mas você pode ficar de pé. Amém? Ele me veio agora na memória, eu queria só ler com você. 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. A minha Bíblia está tão marcada que eu preciso de óculos. Senão eu não consigo nem ver o versículo. 1 Coríntios 2. Versículo 12 diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que a Bíblia diz, queridos, que nós falamos palavras, não de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Aleluia. Aleluia. Então, em oração, o Espírito Santo te ensina quais palavras falar. Em oração, o Espírito Santo te ensina como dizer, o que dizer. Amém? E é por isso que é tão importante de nós nos movermos com o Espírito Santo, começarmos pela porta do sobrenatural, que é a oração em outras línguas.
Porque você pode até saber começar a orar em línguas, mas você não sabe onde é que vai parar. Você não sabe o que é que você vai verbalizar depois disso. Mas nós podemos confiar no Espírito Santo. Aleluia. Então nessa noite eu quero ousar você, desafiar você a não ficar nesse nível de oração. Pai, me dá meu marido, meu carro, minha casa, meus filhos. E não me leve a mal, isso é lícito. Você pode e deve realmente fazer isso. Mas nessa noite nós vamos oferecer uma oração que não vai ser egoísta. Amém? Nós vamos nos oferecer para Deus, para Ele nos usar como um canal, como uma ferramenta nessa terra, que não tem nada a ver com o meu bem-estar, nada a ver com o meu conforto, nada a ver com os meus sonhos ou os meus projetos. Você está pronto para isso? Para se ofertar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, oferecendo os seus membros, o seu corpo, oferecendo a sua mão para ser levantada, oferecendo os seus lábios para começarem a falar em outras línguas, não para o seu problema. Você pode dizer, mas Sheila, eu estou cheio de problema. Eu vim para a igreja para ser tocado por Deus, eu vim para a igreja para receber solução para o meu problema. E querido, uma das soluções para o seu problema é tirar o olho de você mesmo. É tirar a atenção dos seus problemas e ser canal de Deus nessa terra para outra pessoa. Aleluia. Nesse exato momento, pessoas estão se suicidando. Neste exato momento, pessoas estão indo para o inferno. Neste exato momento, Satanás está planejando acidentes com famílias inteiras que vão paralisar o plano de Deus para uma família inteira, quem sabe até uma igreja inteira. E nós, como instrumentos de Deus, podemos nos levantar nessa noite e interferir com os planos das trevas. Talvez nessa noite você vai ser usado por Deus com questões de segurança nacional. Aleluia. Você intervindo decisões do governo, intervindo decisões a respeito da nossa economia, da nossa política. Você pode falar, Sheila, mas político eu não quero nem ver. Querida, é aí que você tem que entrar mesmo, em oração. Amém? Aleluia. Então vamos praticar um pouquinho aquilo que a gente aprendeu. Amém? Oh, glória. Bravarashi telebracasata. Sharamanadi sheketelebrasa koroboro shatalabrasa. Oh, bravasa shiketelebarabasa kateleboro shokorabasa telebrasa. Oh, rakassetelebarabashiri lilivrasa torobo shakarabracasa sheketelebrasa. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Senhor, nos oferecemos nessa noite como instrumentos de Deus nessa terra, para resgatar das trevas homens e mulheres, jovens e crianças, de toda tribo, de todos os povos, de toda língua e nação. Nos levantamos como igreja nessa noite e nós oramos por jovens que estão confusos, jovens que estão sendo enganados pelo diabo, jovens que têm se levantado a favor da ideologia de gênero, que não sabem quem eles são,
que não sabem quem eles são. Nós declaramos: jovens, saiam das trevas e venham para a luz. Venham para a luz. Nós geramos vidas nessa noite. Nós geramos almas preciosas. Todos os planos das trevas contra esta geração não prevalecerá. Nós protegemos esta geração de jovens. Nós protegemos essa geração de jovens. Nós tiramos elas das garras do diabo. Nós tiramos elas das garras do diabo. Jovens drogados, ouçam a voz do Senhor. Jovens com pensamentos suicidas, ouçam a voz do Senhor. Nós entramos em quartos escuros, jovens com mentes deprimidas. Nós ordenamos: saiam para a luz, saiam para a luz. Ei, xaramaraba sataraba xarabaraka satalabaraka xarabrara. Nós chamamos transexuais. Ei, transexuais, ouçam a voz do Senhor. Que sejam libertos pelo poder de Deus. Nós entramos em quartos escuros, onde existem jovens que estão aprisionados pelas drogas, por pensamentos suicidas, pela depressão. Ei, nós libertamos jovens, homens e mulheres das trevas. Nós geramos para a luz, geramos para a luz, geramos para a luz. Nação. Ei, chocotorobo chequetelebo corobotara barabara belelebro corroborara. Ah, chocotorobo rocotala bacana barabara barabara belelebrona. É pra cá chocotorobosa. Nos levantamos contra o exército do inimigo. Nos levantamos contra as artimanhas de Satanás para esta geração. Nós dizemos: protegemos nossas crianças. Protegemos nossas crianças. Protegemos nossas crianças. Crianças santificadas. Crianças lavadas e remidas. Crianças usadas pelo poder de Deus. Oh, tire as mãos de nossas crianças. Ah, chequeteleboroco chocoroco tarabarabassa tarabraça. Chocotorobo chequetelebarabassa queteleboroco roborocha tarabraça. Racandorobo chequetelebroso cotorobo charabarabassa talabraça. Oh, que caiam as escamas, que caiam as cegueiras das trevas sobre esta geração,
sobre homens e mulheres, jovens, crianças. Nós geramos vida, nós protegemos as nossas crianças, Sheketelebrakasa katorobo sharabarabasa. Rakatelevuribidi shiketelebroso kotorobo shakarabrasa. Bragandoro brasata. Proclamamos liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Liberdade aos oprimidos. Libertação, libertação, libertação. Oh, libertação, libertação. 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 Luz. Luz. Explosão de luz. Explosão de luz. Luz. Xarabarabacateleborocotorobô xacarabarabaceketelebororora. Axocorobotalabarabaceketelebraralabara xocoroborocotalabarabarabaracerebororora. Ei! Como igreja, nós impedimos todo o avanço da agenda e ideologia de gênero nas escolas. Nós chamamos cancelados. Nós cancelamos todo o plano das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós protegemos nossas crianças de toda pornografia. Protegemos nossas crianças de toda pedofilia. Como igreja, nós declaramos errado e ilegal, e não vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Brafanirishi que telebrosocotalabracasa telebracasata. Nós oramos por avivamento. Avivamento nos jovens e nas crianças dessa geração. Nós oramos por derramamento. Derramamento, derramamento. Jovens góticos, saiam para a luz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vejam a luz. Que a luz do Evangelho brilhe sobre a nossa nação. Que o sol da justiça brilhe sobre a nossa nação. Nós amamos os pecadores, mas odiamos o pecado. Nós amamos os pecadores. Nós chamamos homens, chamamos mulheres. Mulheres, se convertam ao Senhor. Ouça a voz do Senhor. Que ouçam a voz do Senhor. Alguns de vocês estão tendo visões com jovens se drogando, jovens que estão tentando suicídio. Você está intercedendo por eles agora. A igreja vai intervir nesse momento. Vidas estão sendo livradas. Vidas estão sendo livradas. Vidas estão sendo salvas, resgatadas.
arrebatadas das mãos do inimigo. Nós protegemos a nossa nação. Protegemos a nossa nação. Protegemos a nossa nação de toda agenda contrária à tua palavra, Pai. Nós protegemos a nossa nação. Ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos por 2022. Nós oramos por 2022. Nós declaramos a tua vontade em 2022. Não vontade do homem, não vontade da carne, não a vontade do diabo, não a vontade de homens malignos. Nós desfazemos todo plano, reuniões feitas às escuras, sendo trazidas à luz, acordos injustos, negociações injustas, feitas às trevas e às madrugadas, na calada da noite. Ei, jogamos luz, holofotes sobre essas reuniões que tramam contra o povo de Deus, reuniões que tramam contra a igreja de Deus, reuniões contra o povo brasileiro. Nós desfazemos. Xarabarabase que telebras. Xarabarabase catalabarasorobosha. Racasotoloborosha que telebrocosa talabraça. Nós oramos por esse estado de São Paulo. Nós declaramos: São Paulo, você floresce. Nós declaramos o estado de São Paulo florescendo. Nós declaramos em nome de Jesus. Mudança econômica. Desempregados recebendo emprego. Em nome de Jesus, nós declaramos aumento de renda para este estado. Nós declaramos aumento de rendas do paulistano, aumento de renda. Sheprafra santo profrequi sheprafra sata. Em nome de Jesus, nós declaramos Praia Grande florescendo. Nós declaramos as cidades circunvizinhas aumentando, prosperando e crescendo. A mão do Senhor sobre esse estado, a mão do Senhor trazendo cura, trazendo libertação, manifestando restauração sobre este estado, restituição sobre este estado. O estado de São Paulo é próspero. Chambra babarabasi que telebraga da praça. Na casa corobou na caixa que telebraça cotolobraça lebrachire lebraga sata. Continue orando, querido. Faça o que você vê o Pai fazendo. Fale o que você ouve o Pai falar. Aleluia. Você é luz. Você declara luz em todas as esferas da nossa sociedade. Nós dizemos luz em nome de Jesus. Planos das trevas não vão prevalecer em nome de Jesus. Bravaneshi que telebraça corobou chacarabraça telebraça.
Ansoturo vurishiki tili barabasuri veriara de darabarurela. Aramanasituru vrishiki telebrosa carabraça que telebro cochocorabraça. Oh, obrigado, Pai, porque jovens foram libertos nessa noite. Jovens foram libertos das drogas, dos vícios malignos. Jovens libertos da pornografia. Homens, mulheres aprisionados por este espírito maligno são libertos nessa noite. São libertos nesta noite. Jovens confusos a respeito de sua própria identidade são libertos nessa noite. São libertos nessa noite. Xarabarabesi que telebrasa.